Compressor centrífugo para turbina a gás. Iremos falar um pouco sobre essa máquina que é tão importante para os dias atuais. Os artigos escolhidos vão nos ajudar a entender os desafios envolvidos nos projetos para desenvolver os compressores usados em turbinas a gás. O primeiro se chama Design CFD Analysis of Centrifugal Compressor for Microgas Turbine. A primeira etapa de um projeto de compressor centrífugo é a definição dos parâmetros iniciais, que são usados para calcular o fluxo unidimensional, tratado a partir de agora como um D. Dessa forma, traremos aqui esse equacionamento e, em seguida, serão descritos o projeto 3D e a análise CFD do compressor centrífugo. Os parâmetros iniciais da geometria e o fluxo do impulsor do compressor são usados no processo de projeto 3D, que é usado para definir toda a geometria da roda do compressor. O fluxo do compressor é calculado através do programa CFD-ANSYS. Os dados de entrada inseridos no programa foram a razão de pressão do compressor, a pressão de entrada, a rotação e a vazão máxima. Como dados de saída, foi possível obter as propriedades aerotermodinâmicas em diferentes disposições de roda do impulsor, os principais parâmetros de geometria, velocidade específica e consumo de potência, eficiência isentrópica e razão de pressão em cada ponto, triângulo de velocidade, ângulo de desvio e número de Mach. Um passo importante a ser realizado antes dos cálculos de otimização do projeto serem feitos é o equacionamento das conservações de massa, momento e energia para o volume de controle. Nas equações mostradas, temos que para o equacionamento do volume de controle são necessários parâmetros como a massa específica do fluido, configurado como ρ, da velocidade de escoamento em função do tempo, configurada como C, e da área infinitesimal dA, por onde o fluido escoa. Para o balanço de energia, há ainda a variação de entalpia do fluido, e as energias cinética e potencial são desprezadas. Nesta figura, temos que o volume de controle apresenta um comprimento de raio infinitesimal e, portanto, não há tensões de cisalhamento ao lado ou nas extremidades do volume de controle. A profundidade do volume de controle é determinada por B2 e gradientes na direção x não são considerados. A integração através de φ é uma integração através de um ângulo finito muito pequeno, portanto, não há variações através de φ para serem consideradas. Como a velocidade varia em função do tempo, a integral percorrerá um período de tempo tal, dividido na integração em dois intervalos de tempo, sendo o primeiro de 0 a 1 menos epsilon vezes tal e de 1 menos epsilon vezes tal a tal. A pressão nesse processo permanece constante. Resolvendo as integrais, chegamos às seguintes equações para as componentes radial e tangencial do momento. Similarmente aos passos descritos anteriormente e aplicando-os aos balanços de massa e energia, chegamos às seguintes equações. Através dos equacionamentos descritos, é possível chegarmos a equações para temperatura de estagnação, equação de estado, vetor identidade, número de Mach, equivalência, parâmetro de voluta, fator de deslizamento e fator de entrada de trabalho. O difusor de palhetas é frequentemente empregado em projetos de compressores. Para um difusor de palhetas, as equações de conservação são resolvidas por integração através das palhetas do difusor. O equacionamento de momento linear abrange o efeito causado pelo atrito nas paredes. O φ nas equações representa a inclinação do difusor. Tais integrações podem ser resolvidas diretamente pela integração de Ruji-Kutta, onde K é uma constante de valor 0,01. Baseado nessas equações, conclui-se o projeto 1D do compressor, e os resultados desse projeto serão utilizados no projeto 3D e na análise CFD. O canal do compressor foi completamente gerado com o pré-processador Gambit, que oferece algumas ferramentas de CAD, bem como ferramentas de malha. O impulsor inteiro é composto por 13 pás, e toda a geometria do rotor tinha de ser dividida em volumes hexaédricos, cada um dos quais poderia ser células de hexaedro, pronto para simulação em CFD. Com a comparação dos resultados obtidos em 1D e simulação por CFD, o processo de concepção do compressor centrífugo está completo. Os dados do compressor no ponto de melhor eficiência são mostrados na tabela.
O campo de fluxo dentro do domínio computacional é mostrado na figura. Contornos de pressão estática e velocidade tangencial estão presentes na passagem de canal. Contornos de pressão estática no impulsor também são mostrados na figura. A comparação de 1D e análise numérica do compressor centrífugo é mostrado na tabela 2. Como visto, a magnitude da pressão estática e velocidade, no melhor ponto de eficiência, mostram um bom acordo com os dados 1D, e a diferença máxima entre os cálculos de CFD e 1D é de cerca de 15%. Uma boa combinação entre os cálculos 1D e CFD faz com que se possa afirmar que é necessária uma pouca mudança no processo de projeto. Simulação fluidodinâmica computacional de desempenho de um impelidor de compressor centrífugo. Existem diversas linhas de pesquisa no mundo buscando a melhoria do desempenho desses equipamentos, bem como para aumentar a sua disponibilidade. Diversos fabricantes e centros de pesquisa buscam também a diminuição do custo de desenvolvimento de novos modelos de turbomáquinas e a diminuição do custo de fabricação. Os ganhos nos custos operacionais, seja devido ao aumento da eficiência de operação, seja pela diminuição dos custos devido à parada para a manutenção, trazem benefícios diretos para a rentabilidade da indústria que utiliza esses equipamentos. O estudo da previsão do desempenho das turbomáquinas é uma linha de pesquisa muito importante e tem despertado interesse de diversos fabricantes e de pesquisadores há muitos anos. A motivação principal deste é obter o domínio das ferramentas de cálculo utilizadas para o desenvolvimento de um projeto de um compressor centrífugo de uma turbina a gás de potência líquida de 600 kW, considerando escoamento unidimensional 1D através dos cálculos paramétricos e tridimensional 3D através da fluidodinâmica computacional, também conhecida como CFD. O objetivo é aprofundar o conhecimento e a utilização em ferramentas de cálculos usadas tanto para o projeto de turbomáquinas como na avaliação de seu desempenho. Pretende-se mostrar a alteração do desempenho de um impelidor para o caso de alteração na sua geometria, mas mantendo-se inalterados os parâmetros determinados pela metodologia unidimensional. As correlações usadas no método 1D levam em consideração apenas os ângulos de entrada e saída do impelidor, a largura do canal, a altura da pá, os diâmetros de entrada e de saída do impelidor e o número de pás. A distância percorrida pelo fluido no interior do canal do impelidor não é determinada por esse método. Portanto, caso seja alterada a distância entre a entrada e a saída do impelidor na direção axial projetada pelo meridional, haverá alteração das perdas por atrito e na pá e pelos fenômenos de turbulência. A partir das simulações feitas em CFD, variando a distância entre os pontos de entrada e saída de uma pá de impelidor, mantendo os demais parâmetros geométricos inalterados, será possível avaliar o impacto dessas 4 alterações de desempenho do impelidor. Além disso, será feita uma análise alterando o número de pás e também adicionando pás tipo splitter para o mesmo impelidor original definido no projeto unidimensional. Uma primeira conclusão é quanto ao modelo de turbulência a ser usado em simulações tridimensionais. Conforme a avaliação com os dados experimentais do compressor de ECKARDT, o modelo que oferece bons resultados é o RNG-KY. A alteração do número de pás trouxe como grande benefício um aumento da eficiência em 3 pontos percentuais para o caso de 18 pás, sendo que a razão de pressão ficou exatamente em conformidade com o projeto unidimensional. Para o caso com o splitter, os ganhos não foram tão significativos. Uma outra conclusão que se pode tirar é a necessidade de incluir algumas correlações empíricas no projeto unidimensional. Uma delas é o número de pás em função da razão de pressão. Sendo assim, é necessário fazer diversas outras análises para se confirmar se ela é válida para qualquer caso. Este trabalho mostrou a utilidade de uma ferramenta computacional do tipo CFD no projeto de um compressor. Normalmente, um compressor de uma turbina a gás nunca é projetado para sua melhor condição operacional, pois é necessário fazer o match com a turbina. Em geral, tanto o compressor quanto a turbina são projetados para que o conjunto opere na sua melhor condição. Essa análise trouxe uma economia de tempo e diminuição dos custos envolvidos nesse desenvolvimento, pois não foi necessário construir um protótipo para se chegar a essas conclusões. Outro benefício é a possibilidade de se fazer diferentes simulações para se avaliar o impacto de diversos parâmetros geométricos no desempenho do impelidor. Assim, pode-se fazer ajustes no projeto unidimensional antes de se construir um protótipo.
O último artigo utilizado como referência nesse estudo se chama Design and Prototyping of Microcentrifugal Compressor for Ultra-Micro Gas Turbine. Os compressores centrífugos são amplamente utilizados na indústria, na aviação e nos veículos. A quantidade desses produtos vem aumentando cada vez mais, uma vez que pequenos compressores são usados em sistemas turbocompressores de motores de automóveis. Portanto, parece que a metodologia do projeto e as técnicas de produção vêm amadurecendo. Por outro lado, estudos sobre ultramicroturbinas vêm sendo realizados, a fim de usá-las como fontes móveis de energia elétrica e ultramicromotores a jato. No projeto conceitual de uma ultramicroturbina a gás, compressor de diâmetro 4 mm foi considerado viável, incluindo o processo de fabricação. No entanto, ainda não está claro a metodologia de projeto nas ultramicroturbinas a gás, que é muito menor que uma microturbina a gás convencional, utilizada em unidades de energia móveis, micromotores a jato e assim por diante. O presente estudo é uma tentativa de estabelecer uma metodologia de projeto para uma ultramicrocompressor centrífugo, que é o componente mais importante de uma ultramicroturbina a gás. Na primeira etapa deste estudo, o modelo de tamanho 10 vezes maior do que o compressor final, ou seja, de 40 mm de diâmetro e sob rotação de 220.000 RPM, foi projetado, prototipado e testado. Na imagem, o projeto e as dimensões do modelo em milímetros. As características de desempenho do modelo foram previstas pela fórmula de Weisner, e um exemplo das curvas calculadas pode ser visto no gráfico exibido. Para o modelo de 10 vezes, a taxa de fluxo de massa foi estimada pela fórmula em G igual 0,033 kg por segundo e a relação de pressão total, P igual a 3. Porém, o teste realizado com ar frio não permitia uma velocidade acima de 110.000 RPM. Os testes foram realizados com difusores em paletas guias e com 15 e 16 paletas guias. Na imagem, os resultados são apresentados no gráfico para 4 velocidades diferentes, de 80, 90, 100 e 110.000 rotações por minuto, utilizando o difusor de 15 paletas. Outro resultado apresentado no gráfico para 2 velocidades diferentes, de 100 e 110.000 rotações por minuto, compara o desempenho utilizando difusores de 15 e 16 paletas guias e 100 paletas no difusor. Verificou-se que o modelo de 10 vezes apresentou muitas dificuldades para melhorar as características de desempenho. E, em seguida, o modelo de tamanho 5 vezes maior que o compressor final, ou seja, 20 mm, foi projetado, fabricado em alumínio e testado usando um equipamento de testes quentes. Na imagem, o projeto e as dimensões do modelo em milímetros. Para o modelo de 5 vezes, em uma rotação de 500.000 RPM, a taxa de fluxo de massa foi estimada em G igual a 0,02 kg por segundo, relação de pressão total em π igual a 3 e eficiência máxima de 68%. Porém, o teste realizado com ar quente não permitia uma velocidade acima de 250.000 RPM, e os resultados são apresentados no gráfico para as velocidades de 220.000 e 250.000 rotações por minuto, onde na abscissa está a taxa de fluxo de massa e a relação de pressão está nas ordenadas. Por fim, os pesquisadores poderão concluir que os testes e protótipos de 10 vezes e 5 vezes o tamanho do compressor final, testados a quente para buscar obter a maior eficiência e a maior gama de operação na relação de pressão total mais elevada, apresentaram bons resultados. E o próximo passo da pesquisa será alcançar o maior índice de pressão
na maior velocidade de rotação, que é de 500.000 rotações por minuto.